Bem-vindo para mais um tutorial. Continuando a sequência sobre Node, nesta aula será apresentado como criar rotas utilizando o Node. E o que será implementado é o seguinte: apresentado como criar rotas, em seguida acessar, criado a rota, página inicial do site, depois a página de contato, página sobre empresa, portanto será apresentado como criar rotas com Node. Para começar, eu pego o diretório da aula anterior. Caso você não esteja seguindo a sequência de aulas, abaixa o link para acessar a playlist completa. Abro esse diretório no editor. Eu preciso criar o arquivo raiz, o arquivo que possui as informações do projeto. Para isso, abro um novo terminal. Você pode utilizar o prompt de comando, mas eu utilizo o terminal. Importante, você precisa ter o Node instalado na sua máquina. Se você não tiver, você pode acessar a playlist completa através do link disponível abaixo do vídeo e tem uma aula apresentando como instalar o Node. Utilizo o npm que vem junto quando é instalado o Node, em seguida o comando init para criar o arquivo raiz. Dou um Enter, pergunta qual o nome do projeto, eu deixo tutorial Node, ele pega o nome do diretório, mas se você quiser, você pode digitar o nome. Versão 1.0, descrição, simplesmente dou um Enter, não altero nada, o arquivo raiz será o arquivo index, palavra-chave, autor, eu deixo tudo vazio. Criou o arquivo raiz. Acessando ele, tem o nome, em seguida o arquivo raiz, o autor, posso colocar aqui o autor Selk-César. Fiz essa pequena alteração. Criado o arquivo package, posso criar um arquivo ler, só para ter todos os comandos que serão executados durante as aulas. Coloquei o comentário, sequência para criar o projeto. Criar o arquivo package, eu utilizei este comando. Agora eu preciso de uma dependência para gerenciar rotas. Para isso será utilizado o Express. Eu pesquiso por Express, pesquisei por npm Express, abro o site com a documentação como utilizar o Express. Tem as instruções, mas antes eu preciso instalar. Eu utilizo este comando npm install express para instalar essa dependência. Acrescento no arquivo ler o comando, somente eu acrescento aqui antes o traço save para acrescentar como uma dependência que será utilizada quando eu colocar o projeto no servidor. Copio este comando, venho no terminal, posso limpar só para ter mais espaço, colo o comando e Enter para instalar essa dependência. Dependência instalada, criou o diretório Node Modules com a dependência Express e também todas as outras dependências que o Express necessita. Se eu acessar o arquivo package, já tem dependência indicando que será utilizado o Express, esta versão do Express. E quando eu acesso esse diretório, observem que há outras dependências. Quem indica essas outras dependências e suas versões? É esse arquivo package.lock. É ele que indica as dependências que o Express precisa para ser executado corretamente. Instalado a dependência, posso utilizar. Coloquei aqui um comentário, gerenciar requisições, rotas, URL, entre outras funcionalidades. Fecho o arquivo ler e crio um arquivo index na raiz, index.js. Retorno no Express, na documentação. Primeiro preciso incluir o Express, em seguida executar a função Express e atribuo para uma constante app. Posso copiar esses dois comandos, essas duas linhas. Não é obrigatório finalizar a linha com ponto e vírgula, mas você escolhe ou finalizar ou não. Eu prefiro finalizar, como eu utilizo outras linguagens de programações que há necessidade de finalizar com ponto e vírgula, eu prefiro finalizar, porque em uma linguagem eu fecho, em outra não, então prefiro finalizar a linha em todas as linguagens. Coloquei o comentário para que serve cada instrução. Retorno novamente na documentação.
tem instrução como criar a primeira rota. Utilizo a constante app aqui da parte superior, em seguida uma rota do tipo get. Criando uma rota do tipo get, eu posso acessar através do navegador, mas você pode criar uma rota do tipo get, post, put, delete. Em seguida, rota raiz, então simplesmente coloco localhost, está criando uma função. Essa função está recebendo como parâmetro REC de requisição, res de resposta. Então, quando o usuário clicar ou enviar dados de um formulário, eu recebo através da requisição. E quando conseguir cadastrar corretamente ou fazer alguma ação, eu quero retornar uma mensagem para o usuário, res de resposta. Então, aqui eu tenho res de resposta, send, envie uma simples frase, hello world. Expliquei, então posso pegar este comando. Copio todo ele e colo a mesma coisa. Não é obrigatório finalizar com ponto e vírgula, mas eu prefiro finalizar. Eu deixo assim mesmo, não altero nada. Coloquei criar a rota do tipo get, direcionando para a raiz do projeto. E aqui simplesmente estou retornando uma frase. Mas consigo visualizar o resultado? Não, porque eu preciso startar o projeto. E como que eu faço para startar? App listing, indico a porta. Colo o comando app, a constante do Express, em seguida a função listing e preciso indicar a porta. Mas não vou utilizar a porta 3000, será utilizado a porta 8080. Altero aqui para 8080. Isso já é o suficiente, mas eu quero melhorar. Mas no momento eu deixo exatamente conforme eu copiei da documentação. E como que eu rodo? Coloco o comando Node, desde que você tenha instalado o Node na sua máquina. É claro, você já tem o Node instalado. Em seguida, o arquivo raiz, é o arquivo index.js. Dou Enter, executou, mas ele não está apresentando que está rodando. Assim fica difícil, eu não sei se ele está executando ou não. Então, eu dou um Ctrl C para pausar, Ctrl e C junto. Pausei e ao invés de deixar somente app listing, eu crio uma função, vírgula, mas eu crio uma função utilizando o arrow function. Você pode criar uma função seguindo este padrão ou simplesmente uma arrow function. Eu apago a palavra reservada à função, em seguida utilizo igual e o sinal de maior, criando uma arrow function. Estou apresentando os dois formatos porque você pode encontrar este padrão, mas atualmente, na maioria das vezes, você vai utilizar este modelo. E aqui internamente posso dar um console log para imprimir o valor no terminal. Neste caso, será a frase servidor iniciado na porta 8080, em seguida como eu acesso. Neste caso, eu coloco http localhost 8080, 8080 porque é a porta que eu coloquei. Agora sim, eu posso startar novamente, ou digito o comando, ou simplesmente clico na seta para subir e recuperar o comando node index. Dou Enter, agora apresentou servidor iniciado na porta 8080, em seguida qual endereço que eu devo utilizar. Se você já estiver utilizando a porta 8080, você precisa indicar outra porta, por exemplo, 8081, e aqui também utiliza 8081. Mas, na maioria das vezes, o 8080 não está sendo utilizada. Copio agora esse endereço, em função de ter indicado a raiz, então é simplesmente localhost 8080. Abro uma nova guia e deixo localhost 8080. Dou um Enter, Hello World. A famosa frase significa que retornou esta frase. Não quero mais Hello World, altero para página inicial do site. Retorno, atualizo, mas por que está Hello World? Significa que eu preciso pausar o servidor e startar novamente. Você que já sabe um pouco de Node, você sabe que eu posso utilizar uma biblioteca de terceiros para reinicializar. Mas no momento, como não estou utilizando a biblioteca de terceiros, eu utilizo o Node mesmo. Agora sim, página inicial do site. Eu criei a rota raiz. Agora eu crio uma outra rota.
redirecionando para a raiz do projeto ou direcionando para a página inicial do site. Site ou do projeto pode ser um sistema administrativo, conforme eu apresento no curso de Node. Mais detalhes do curso disponível no link abaixo do vídeo. Eu coloquei direcionando para a página inicial do site, aqui será direcionando para a página inicial do site, não, página sobre empresa. Então aqui é sobre empresa, altero colocando sobre traço empresa. Não utilizo mais função, apresento como criar com arrow function, seguindo este padrão. Ou utiliza este modelo, ou utilizando arrow function. E não é página inicial do site, então será página sobre empresa do site. A mesma coisa, não estou utilizando uma dependência para reiniciar o servidor, preciso pausar, Ctrl C e Node Index JS novamente. Servidor iniciado, confiro, página inicial está carregando, depois tem a página sobre empresa. Copio, coloco barra, sobre empresa. Página sobre empresa do site. Abriu, mais uma rota, só para treinar. Neste caso, será a página de contato. Altero a rota, será uma rota do tipo GET, com o nome contato, página de contato do site. Copio esse endereço e retorno no navegador para conferir se eu consigo acessar a página contato. Não consigo, mas já tem a rota. Isso significa que eu preciso pausar e reiniciar novamente o servidor. Tento acessar página de contato. Pego este comando que eu estou utilizando, nodeindex.js, e coloco no comentário, neste arquivo, rodar o projeto. Aqui abaixo eu coloco sequência para criar o projeto. E na parte superior, quem baixar este código-fonte, como que executa? Primeiro, executa o comando npm install no terminal, depois node app. Eu coloquei node app, não, é nodeindex.js. Executa este comando para conseguir ver o resultado. Por que precisa rodar o comando npm install? Porque não é disponibilizado esse diretório, eu não disponibilizo esse diretório para download. Quando executa o comando npm install, instala todas as dependências que o arquivo package indica. Inclusive, será o conteúdo da próxima aula, como rodar um projeto baixado. Depois desta aula, como rodar um projeto baixado, será apresentado como instalar uma dependência para não ter a necessidade de ficar pausando o servidor toda hora quando eu fizer alguma alteração para conseguir ver o resultado. Eu posso utilizar uma dependência de terceiros que identifique sempre quando eu fizer alguma alteração no site, fiz uma alteração, ele já identifica, reinicia o servidor e quando for ver o resultado já vai estar atualizado. Eu não preciso ficar pausando o servidor constantemente. Portanto, apresentado como criar rotas com Node, então deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais.